Vamos ver mais coisas então. Bom, tem um associativo lá em cima que ele está desligado. Deixa eu fazer outras achuras aqui. Então vou fazer aqui, aqui e aqui. Muito bem. Agora ele está com o associativo ligado. O que significa esse associativo? Você pode ver aqui que ele tem uma bolinha, tá? Então essa bolinha é um ícone que significa ele é associativo. Quando você pegar isso e arrastar para cá, já que ele está associado a isso, ele vai acompanhar a sua Ashura. Tá? Legal, né? Aqui ele não fez. Ora, mas por quê? Ele perdeu a associação. Por que ele perdeu a associação? Porque você tirou ele de dentro disso aqui. O CAD tem dessas. Então, ó, associação já era, tá? Ele apagou aqui. Por quê? Porque quando você tirou daqui para cá, você tirou os limites. Vamos fazer um mais simples aqui então. Retângulo, vocês já entenderam, mas eu gosto de repetir. Clica aqui, muito bem. Clicou aqui, ele está ligado no associativo, ou seja, se você selecionar isso aqui, ele vai sempre acompanhar a sua Ashura, tá? Vamos desligar o associativo então. Agora tem uma coisa legal aqui, ó. Isso eu tenho esses pontos, esses grips aqui, eles são da Polyline. Para a gente entender melhor, deixa eu desfazer o comando aqui, ó, até ele virar. Bom, vamos aqui. Então, estamos lá. Associativo, eu vou vir aqui, vou colocar uma cor nele aqui, só para a gente ter diferença. Cliquei aqui, vocês lembram que o ícone, né, que tem um pontinho, ele está associado a Polyline que está aqui atrás. Então, eu mudando a Polyline, ele vem junto. Ok? Eu só consigo alterar a Ashura pela Polyline. Agora, se eu tirar a associação dela, tá? Então vou clicar aqui nesse botão, eu desassociei a Ashura. Ela cria esses grips na própria Ashura. Então eu posso fazer isso, ó, com a Ashura e a minha Polyline, ela está quietinha ali atrás, ó. Isso serve também, lembra da aula de Polyline, que você clica aqui, você para com o mouse aqui, ó, Add Vertex, ó, eu posso fazer o que eu fazia na Polyline, ou clicar aqui, ó, o que eu fazia na Polyline, eu também tenho essa mesma propriedade na Ashura, desde que ela não esteja associada. Se ela estiver associada a alguma coisa, eu não consigo mexer, mas agora eu consigo. Então, eu posso vir aqui, remover o vértice, ó. Legal, né? Então você esquece agora da Polyline e se você quiser mexer em alguma coisa, você faz direto pelos grips da própria Ashura. Beleza? O que mais? Vamos lá. Então, eu tenho... esse anotativo aqui é uma coisa mais complicada do CAD, tá? Isso aqui eu vou ter que explicar primeiro o que é anotativo, como fazer... É bastante coisa. Isso aqui dá umas 3, 4 aulas só para explicar isso. Então, por enquanto, a gente vai deixar ela quietinho aí. Então, você tem a opção aqui também de separar as Ashuras. Como funciona isso? Tá vendo? Isso aqui, se eu der um copy, por exemplo, vou copiar... Opa, desculpa. Se eu der um copy, ele copia como se fosse uma coisa só. Eu posso vir aqui e separar as Ashuras. Muito bem. Agora eu tenho cada uma independente da outra. Agora aqui, ó, uma outra opção que é muito legal. Lembra lá no comecinho da Ashura? Vamos voltar lá. No começo do vídeo, a gente estava clicando aqui em Select, né? Eu selecionava essa,
selecionava essa, ó, fez o buraquinho. Selecionava essa de novo, fez o buraquinho. Por que quando eu seleciono uma e outra, ele não entende isso aqui como uma coisa só? Por causa dessa opção aqui, ó. Opções, Outer Island Detection. Então ele detecta as ilhas de preenchimento da Ashura. Então ele pode ser de 3 tipos. Aqui, o normal, que ele faz a primeira, não faz a segunda, faz a terceira, não faz a outra. Então ele vai fazendo ilha uma após uma. Esse outer significa que ele vai fazer só por fora. Por aqui ele não faz. E o ignorar, ele Ashura tudo. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar isso e fazer o exemplo que tem no próprio CAD. Ó, vou fazer isso aqui e fazer isso aqui, ó. Muito bem. Comando Ashura, H, e vou selecionar. Selecionei tudo. O que acontece? Só a parte de fora. Por quê? Porque ele está em outer, ou seja, o lado mais externo. Se eu colocar em normal, ó, primeiro sim, o segundo não, o terceiro sim. E se eu quiser ashurar tudo, eu venho aqui e falo para ele, ignore as ilhas. Então ele vai pegar o mais externo, tá? E vai mandar bala no resto. Agora, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Uma coisa, eu vou até mudar a cor do layer aqui, para a gente entender melhor. Vou colocar o vermelho aqui, ó. Na Ashura, você tem aqui em Boundaries, ou seja, nas bordas, você pode fazer com que ela não retenha bordas, ou seja, ela faz Ashura e só Ashura, tá? Ela pode reter bordas como uma polyline ou pode reter a borda como uma região. Região e polyline já tem aula aqui no canal, vocês dão uma olhada lá. O que acontece? Não reter as bordas. Então eu clico aqui, entro. Se por acaso eu deletar isso aqui, ele vai ficar aqui e sumiu a borda. Vou voltar o comando aqui. Deletar isso e vamos de novo. H, entra. Se eu falar para ele reter as bordas da polyline, eu vou fazer uma aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu? Ele criou além da Ashura, tá? Se eu apagar a Ashura, ainda fica uma borda da polyline aqui. Então, vou mover ela para cá, ó. Ela criou isso. Isso tem que estar fechado, tá? Se por acaso estivesse assim, ó, sem essa borda fechada, o CAD não vai fazer, tá? Se você clicar aqui, ó, Ashura e, ó, vamos dar um pick points aqui. Tá vendo que aqui ele já deixa, ó, ele já dá uma prévia, certo? Quando você clica aqui, não tem prévia. Por quê? Porque não tem borda. Ele só vai fazer uma Ashura em um local que esteja completamente fechado. Beleza? Então, você pode criá-la como polyline ou como região. Eu deixo sempre aqui, para não reter essas bordas, senão ele vai ficar com um monte de bordas dessa aqui criada em cada lugar que você fizer a Ashura, tá? Não compensa. E se eu quiser criar somente uma borda, eu consigo fazer isso pelo comando boundary, que ele está aqui, ó. Esse comando boundary, ele não faz a Ashura, ele só faz a borda. Então vamos lá, ó. Pick point, clico aqui, entra, pronto. Eu já tenho isso aqui prontinho. Tá? Vou mover ele aqui, ó. Olha que legal. O tipo de objeto pode ser polyline ou região também, tá? Ele detecta as ilhas. E na corrente viewport. Isso aqui, se tiver mais de uma viewport aberta, ele vai tentar criar só nela. Então, ó, você pode clicar aqui, 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 ele vai criar essas bordas separadas uma da outra, como uma polyline. Tá? Esse comando é muito útil. Por quê? Agora eu vou mudar lá para a nossa plantinha. Então estamos aqui, ó, na nossa plantinha. Vamos fazer uma Ashura, vamos fazer agora uma Ashura de verdade.
né? Vamos trabalhar, porque eu dei exemplos, agora eu vou fazer uma achura de verdade. Então eu vou vir aqui e vou achurar aqui uma bancada, alguma coisa assim. Muito bem. Vamos lá. H, essa aqui de areia, que a gente costuma usar aqui para bancada. Aqui ponto 10. Ponto 0,5. Pronto, olha lá. Já está feito. Então aqui eu vou colocar vamos fazer nessa bancada de novo. Então aqui eu posso fazer uma diferente aqui, eu posso começar uma achura nova, clicar aqui, entra, ou eu posso simplesmente clicar aqui, pique, clico aqui e ele vai ser uma só. Então ele vai continuar aquela e vai somando uma achura na outra, certo? Agora uma dica muito, mas muito importante. Quando vocês vão fazer uma achura, por exemplo, aqui já tem uma polyline, tá? Essa polyline já está aqui porque a gente já usou ela em outras aulas. Eu posso usar essa polyline como o select, clico na polyline e mudo para essa aqui, ó, um ângulo de 45, pronto. E coloco aqui azulzinho. Muito bem, ó. Então isso aqui é uma achura que está inteirinha, porque eu peguei ela a partir da polyline. Quando vocês vão fazer alguma achura, pela seleção do objeto fica fácil, porque o CAD já entendeu qual é o limite que ele tem que fazer. Então vamos dizer que ele não vai pensar muito, ele pega o limite da polyline, muito bem, faz a achura, resolvido o seu problema. Quando você vai para o Pick Point, quando você clica em algum lugar, ele tem que entender o que ele está fazendo. Olha aqui no carro, por exemplo. Ó. Então, cada pedacinho desse aqui, ele vai ter que analisar aonde tem as bordas para ele poder preencher. E você veja bem, ó, quando eu clico aqui, quando eu venho para cá com o mouse, é para ele dar a minha borda. Quando está fácil para ele resolver, já aparece rapidinho. Quando ele tem que fazer algumas contas para saber aonde está, ó, ele teve que descobrir aonde estava a borda. Demora mais um pouco. Então, eu vou dar um ESC aqui. Nunca, eu disse e repito, nunca tentem fazer uma achura com o desenho aberto, com o zoom aberto assim, ó. Por quê? Quando você clicar no Pick Point e falar para ele, clica nesse ponto aqui, ele vai analisar tudo, a sua viewport inteira. Ele vai ficar, se não travar, geralmente vai travar o seu computador, porque até ele analisar tudo que está na tela, para ele descobrir qual é a borda que ele precisa preencher, já era. Então, vai fazer a achura, venha com o zoom o máximo próximo da onde você está achurando. Aqui, ó. Então aqui, achura, pick points, aqui, muito bem, entra. Tá? Ele descobriu por aqui, não fez em volta da medida, tá vendo? Ele para em volta da medida, tanto é que se você vier aqui e der um desassociar, ele vai, tá vendo essas bordinhas aqui, ó? É a bordinha onde ele não fez a achura. Então, o Pick Point, ele é legal para se usar, mas ele é muito perigoso quando você vai fazer isso. Então, tem um caso aqui que eu conto para os meus alunos, que um topógrafo me procurou uma vez, que ele precisava achurar um desenho dele, que era um desenho de um levantamento de uma área muito grande, e ele não conseguia achurar, e já tinha pedido ajuda para muita gente, e ninguém conseguia achurar o desenho dele. Por quê? Porque era um desenho gigante, e quando ele clicava num ponto qualquer, ou dava erro, ou travava o CAD, ou ele nunca fazia com que desse certo.
Ele falou, já tentei tudo e não consigo. Ele me mandou o desenho, passou uma hora e pouco, eu liguei para ele e falei, sua Ashura está pronta. Vou te mandar. Ele falou, não acredito, não é possível, como que você conseguiu? Eu contei para ele, é claro, né? Então eu vou contar isso para vocês agora. Num desenho muito grande, quando vocês precisam achurar áreas muito grandes, tá? Você vai fazer isso por partes. Então, nunca abra o desenho e dê um clique aqui. Você vai travar o seu computador. Ah, mas meu computador é novo, tem 1 milhão de memória, tem processador, não interessa, ele vai travar. Então você vai fazer bordas auxiliares e vai achurar isso aí depois. Então, uma das ideias que eu dou é o seguinte, você vai usar o comando boundary, tá? Que é o BO. Vai clicar no Pick Points, se você conseguir clicar, e vai aqui, ó. O único problema, vou até mudar o layer para vocês entenderem melhor. Vou colocar um layer de outra cor aqui, ó. Então, BO, entra, Pick Points, clica aqui. Qual que é o problema dele? Ele vai pegar tudo. Então, ele fez uma borda em volta da Ashura, desculpa, da medida, disso aqui. Ó, aqui, ó. É uma boa ideia para isso? Não. Então, infelizmente, dá um trabalho maior, mas vocês terão que fazer polylines em volta disso. No caso aqui com o retângulo, por exemplo, ou se no caso ele for, não der para fazer com retângulo, você faz com a própria polyline. Então você vem aqui, vem aqui. Então você é obrigado a fazer essas polylines auxiliares, fecha lá. Bom, vocês já entenderam. E depois vocês vão dar o comando Ashura com o Select e seleciona isso aqui. Uma outra dica. Façam a polyline com um layer e a Ashura com outro layer. Por quê? Porque você pode isolar somente esse layer para fazer a Ashura depois. Vamos dizer que eu já tivesse feito essas polylines em volta de tudo que eu preciso, certo? Então eu venho aqui, vou dar um isolate no layer, olha lá, isolou só isso, depois fica fácil. Aí é só você fazer a Ashura, seleciona tudo e tá morto o seu problema. Bom, e agora por último o gradiente, tá? O gradiente ele é uma Ashura, só que ele é colorido. Isso aqui é legal para a gente fazer fachadas ou fazer um desenho mais apresentável, tá? Então, você clica em Ashura e vem aqui, você tem, deixa eu fazer em uma só, senão vocês vão ficar confusos. Então, Ashura de gradiente, você tem aqui, ó, esse tipo, você vai mudando para cá, esse é o inverso desse, tá? Então tem esses tipos de gradiente aqui, ó, o linear, o cilíndrico. Então se eu coloco aqui, e aqui eu escolho a cor que eu quero. Do roxo para o verde. É isso. O ângulo aqui, mesma coisa, eu posso colocar aqui 30 graus, olha lá, ele vai mudando. Vamos fazer num círculo. Então você vem aqui, clicou, escolhe esse. E esse. É isso. A Ashura é isso, o resto é igual o que a gente já aprendeu.